Coronel, obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia para o senhor. Bom dia, Patrícia. Bom dia aos ouvintes da CBN. É uma honra poder estar aqui, um espaço de utilidade pública. Então, nós agradecemos esse espaço. Bom, nós acompanhamos um trecho da coletiva de imprensa que vocês concederam há pouco. O senhor, né, o tenente-coronel Cristiano Malacarne, o Anderson Cosme, o Mauro Bernasconi, que é um meteorologista da Defesa Civil, falando dessa possibilidade de chuva forte, volumosa, inclusive um volume expressivo. Em 2 dias pode chover o equivalente a 1 mês aqui no Espírito Santo, em algumas cidades, coronel. É isso mesmo? É isso mesmo. E assim, isso é o que os modelos meteorológicos apontam, né? Uhum. Então, as ferramentas que a gente tem de previsão, elas apontam para isso. Pode ser que extrapole. Vamos lembrar lá o que aconteceu em Mimoso, as modelagens apontavam 30 milímetros. A nossa previsão chegou a botar 100, 120 milímetros e choveu mais de 300, em alguns pontos até 600 milímetros. Uhum. Então, quando vários modelos meteorológicos convergem para muita chuva, e eles são unânimes nisso, em chuva, né, muito intensa, alguns apontam mais para o norte, outros mais para o sul, mas todos eles estão apontando muita chuva no estado. E é o cenário de Zaca, né? Então, zona de convergência, a gente imagina o seguinte, é como se fosse um corredor de umidade que vem desde a Amazônia. Toda essa umidade ela vai passar pelo centro do Brasil, Minas Gerais, e ele afunila aqui no Espírito Santo. Então vai trazendo muita umidade para chover e vai chover muito aqui no estado, porque é a ponta do funil, né? Uhum. Alguma cidade, esse perigo excepcional, né, esse impacto excepcional que vocês até colocaram no boletim, relataram também durante a coletiva, está mais concentrado na região oeste, ali próximo ao Caparaó, região serrana, Grande Vitória, não chega à divisa com o Rio de Janeiro, mas está tudo bem próximo ali, né? Quantos municípios estão nesse alerta excepcional de vocês? Olha, são inúmeros municípios. É importante destacar o seguinte, essa área é excepcional, mas o resto do estado está com a previsão de impacto alto. Uhum. Então, está ruim no estado todo, nessa área está ainda pior. Então não quer dizer que o resto do estado está tranquilo. O mapa de previsão de chuva, ele prevê nos próximos 2 dias podendo acumular 250 milímetros, e pode ser que aconteça até mais do que isso. Agora, a área vermelha é a área que a gente, pelo que já choveu e pelas características da região, ela pode ter um impacto pior. Que ela vai desde Irupi, Pitirama, Muniz Freire, aquela região do Caparaó, passando ali por Domingos Martins, Venda Nova, Castelo, Conceição do Castelo, chega até aqui a Grande Vitória, então passa por Guarapari também, Alfredo Chaves, Serra, subindo Fundão, Biraçu, João Neiva, até lá Palatina e Baixo Guandu. Então uma área, porção bem grande do estado. Uhum. Esses 250 milímetros é o volume para esses 2 dias? É o volume que os modelos apontam que pode chegar a esses 2 dias. Mas o que acontece? Mas corre o risco de ser maior até, né, esse volume. E tem uma outra coisa também, né? Porque assim, em acontecer em 2 dias, pode acontecer, assim, que as previsões elas vão de 0 hora, né, até 23h59. Então, se chover o previsto para hoje, chover próximo da meia-noite, e o previsto para amanhã, chover a partir também da meia-noite, você tem um concentrado de chuva muito grande. Então, nas próximas 48 horas, essa chuva pode cair no intervalo de 10 horas, entendeu? Dentro dessa janela de 48. Ou seja, pode chover à meia-noite. Pode chover os 250 milímetros agora, mas pode chover de hoje para amanhã. Até meia-noite, de meia-noite até amanhã cedo. Juntando tudo. De hoje para amanhã. Pode superar 250 milímetros. Que coisa. A média para janeiro é quanto, normalmente? Para 70 municípios do estado, a média de janeiro é 200 milímetros ou menos. Então, 250 milímetros, nós estamos falando de acima da média da maioria dos municípios. Nossa, para 70... É como se chovesse um mês de chuva em 2 dias. Em 2 dias. Ou uma noite, né? Pode ou acontecer em poucas numa horas. Noite. Nossa. Ou em poucas horas, numa noite. Então, quer dizer, a gente está no impacto alto ainda, até por conta dos alertas que a gente vem recebendo de vocês, da Defesa Civil, do INMET também. Em algumas horas a gente pode passar para o impacto excepcional e aí a gente volta para o impacto alto ainda, né? A gente vai ter um respiro desse volume de chuva, por que não dizer desse medo desse volume de chuva, a partir de quando, Coronel? Bom, o período mais intenso começa hoje, tá? Principalmente no final da tarde e à noite. Por enquanto, os modelos apontam essa chuva mais intensa até o dia 23. Depois ela dá uma amenizada, mas continua chovendo até o dia 25.
Mas não é que amanhã a gente não tem impacto alto, né? É porque hoje a gente ainda não consegue confirmar. No boletim de amanhã, dia 22, a gente pode jogar 22 para impacto excepcional. Então, hoje, o dia de hoje, o dia de 21, ele entrou no excepcional hoje. No modelo de ontem, a gente ainda não enxergava o impacto excepcional. E vai depender muito também de como as chuvas vão se comportar hoje, entendeu? Nas regiões que choverem mais, e eu tiver uma previsão de chover ainda mais amanhã, isso cresce o risco para essas regiões. Então, amanhã não quer dizer que não vai ser excepcional, não. Amanhã a gente ainda não enxerga hoje como excepcional. Mas na manhã do dia 22, pode ser que dia 22 entre no excepcional. Porque os modelos numéricos, eles têm umas rodadas que terminam às 6 horas da manhã. Então, às 6 da manhã, a gente começa a olhar o resultado dos modelos meteorológicos, e aí ele pode ou amenizar ou intensificar as previsões. E aí a gente avalia o que choveu e o que está previsto para fazer o cálculo de qual impacto que vai ser. Muitas vezes nós já conversamos aqui na CBN com vocês da Defesa Civil e existia também aquela faixa de possibilidade de chuva. E às vezes pegava uma divisa com Minas Gerais, a região serrana do Espírito Santo, indo até, vamos supor, região central, Grande Vitória, chegando no mar. E aí existia aquela sensação, olha, pode ser que tudo isso chova no mar, pode ser que isso chova em Minas Gerais e não necessariamente porque é uma faixa com essa previsão. Quando a gente vê esses mapas que vocês mostraram, inclusive na coletiva, concentrada nessa região serrana, Caparaó, e aqui parte da região, chegando na região da Grande Vitória, 100% de certeza que essa chuva vai cair no Espírito Santo. No Espírito Santo. Na verdade, assim, a faixa hoje, ela está pegando o estado todo. Essa região que você falou, porque a gente tem dois mapas, né? Se você olhar lá o boletim, no Alerta ES, né, o site que a gente usa, sim, a previsão de chuva grande, ela é para o estado todo. Agora, onde que o resultado dessa chuva pode ser pior? Aí entra o mapa de risco, que é aquele que está laranja e vermelho. Então, um é o mapa de previsão de chuva, o outro é o mapa do impacto que essa chuva prevista vai causar. Como algumas regiões são mais sensíveis à chuva, e já choveu muito nessas regiões, como Castelo ontem, Fredo Chaves, municípios já receberam muita chuva. Com essa chuva que vai cair hoje, acumulada aquela que já caiu ontem, que vai saturando o solo, é pior, e ainda pior o resultado das chuvas naquela faixa vermelha. Então, a faixa do estado hoje é o estado todo. Mas aonde que essa chuva pode provocar mais desastre? Na faixa vermelha. No resto do estado, o risco é alto, está ruim. No vermelho, o risco é mais alto, está pior. Então, mas não tem nenhuma faixa do estado que a gente não tenha preocupação de hoje até o dia 23. Nós estamos preocupados com o estado todo. Isso aí. E existe, mesmo que o alerta do IMET e vocês falem que a chuva pode diminuir, mas que ela vai até domingo, dependendo desse volume de chuva, se ela vier fracionada, a gente ainda consegue dar uma respirada, né, Coronel? Mas se ela vier nesse volume que o senhor falou, entre até meia-noite, na sequência, o outro volume do dia seguinte, dessas 48 horas, a gente corre muito risco de deslizamento, alagamento, que é o que causa muitas vezes danos, prejuízos materiais e muita gente fora de casa, né? Ou até pior, que é o que a gente não quer. Bom, assim, o risco de enxurrada, de enchente, de inundação, de alagamento, ele é mais alto até sexta-feira, até o dia 23, que a gente tem um volume de chuva maior. Mas o risco de escorregamento, de encosto, de rolamento de bloco, né? Deslizamento de terra, esse risco, mesmo depois dessa chuva mais intensa, depois continua chovendo menos, né? Dia 23 já chove um pouco mais fraco, 24, 25, mas continua chovendo. Nesses momentos de chuva menos intensa, só que depois de uma chuva muito grande, mesmo a chuva fraca, ela continua adicionando risco. Então, o risco de deslizamento de terra, né, de um desastre geológico, como a gente chama, ele vai ficar alto enquanto durar essa chuva. Até que o solo se restabeleça, a gente vai ficar preocupado. Então, as pessoas precisam ficar atentas até o dia 23, todo mundo, principalmente quem tem área sujeita à inundação ou deslizamento, e depois do dia 23, aí a preocupação fica maior para quem está morando em encosta ou próximo de encosta. Menos risco de inundação. Agora... O que pode acontecer é que é o seguinte também, né? Então, nós temos aqueles rios de resposta lenta, como o Rio Doce, por exemplo. As bacias que nascem em Minas Gerais, Rio São Mateus, Cricaré, Rio Doce, Minas também está recebendo muita chuva. Então, mesmo depois que a chuva diminuiu aqui, a gente pode ter enchente no Rio Doce, nesses rios, por conta da chuva que caiu em Minas. Então, ela vai demorar a responder e aparecer aqui depois.
Então pode acontecer isso também. Bem possível que tenhamos um cenário de cheia nesses rios. O Rio Doce já está com um alerta preventivo de inundação, já preventivo. A Agência Nacional de Água já colocou ele. Agora, vocês já estão preparados pelo menos há 2 dias com equipes extras, fora da equipe de rotina, exatamente para atender às necessidades da população nas próximas horas? Sim, o Estado e os municípios, a gente conversou desde sexta-feira, fizemos uma reunião para avisar o que seria essa semana, para que todo mundo já se preparasse. Então, o Corpo de Bombeiros ele já organizou uma operação de reforço do efetivo, caso seja necessário. Então, a equipe do Centro Especializado de Resposta a Desastre, a gente já montou 2 equipes, uma já se deslocou para o sul do estado para ficar de prontidão, outra está na Grande Vitória também para deslocar para onde for necessário. E caso o desastre apareça em 1, 2, 3 municípios, nós vamos mobilizar extraordinariamente as equipes locais e as equipes dos outros locais do estado para reforçar as áreas mais atingidas, que a gente ainda não sabe quais serão, né? Para a gente encerrar, Coronel, os telefones para as pessoas poderem cadastrar os seus CEPs e receberem alertas. O CEP você cadastra, manda uma mensagem de texto, um SMS, você abre o seu SMS e manda para 40199, esse é o telefone que você vai enviar a mensagem. O que você vai colocar no texto? O número do CEP que você quer receber os alertas referentes a ele. 40199. 40199. Aí você recebe o alerta via SMS. Voltado para o Espírito Santo, certo? Voltado... Não, na verdade para o Brasil todo. Para o Brasil todo. Onde você cadastrar o CEP, você vai receber os alertas referentes àquele CEP. Mas aqui no estado, nós enviamos os alertas, né? Em outros estados, ele não recebe da gente. E tem um alerta também de broadcast, né? Que aí o seu broadcast não demanda cadastro, não precisa instalar aplicativo, mas esse é só para quando o risco já é observado. Então, SMS a gente manda quando tem uma previsão de risco muito significativa. O céu broadcast é quando já observamos. Então, o rio já encheu lá em cima e vai chegar a água aqui embaixo, ou alguma encosta já escorregou, isso significa que outras também podem escorregar. Então, risco observado, a gente manda o céu broadcast. Esse não precisa fazer nada, só está com o celular conectado a qualquer torre que ele vai receber o alerta. Pelo WhatsApp também tem forma de receber alerta de chuva? Tem, o alerta de WhatsApp. Deixa eu ver se eu consigo pegar o número aqui. É 61 20 34 46 11. 46 11. Só repetindo, 61, que é o código de Brasília. 61, código de Brasília, 20 34 46 11. Salva esse contato e aí você manda um oi no WhatsApp, vai entrar um chatbot. Aí pelo WhatsApp você consegue cadastrar quantos CEPs você quiser, quantas regiões você quiser, para receber o alerta pelo WhatsApp. A gente torce sempre para que não venha tudo junto de uma vez, né? Como o senhor falou, da possibilidade desse volume vir tudo acumulado entre a noite e a madrugada de um dia para o outro. E que a população possa se proteger da melhor forma possível, sempre contando ao apoio da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. Nós também torcemos para que não aconteça, mas a gente tem que se preparar para o que quer que possa vir, e também precisamos que a população se prepare, né? Então, essa divulgação que vocês fazem nos ajuda muito nisso, nós agradecemos. Estejamos todos prontos, preparados para enfrentar o que quer que venha. Obrigada, viu, Coronel Ferrari? Um bom dia para o senhor e para toda a equipe. Um bom dia.